E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, por gentileza. Põe a sua mão sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e peça para que o Espírito de Deus venha revelar-lhe Jesus. Pai, em o nome de Jesus, eu te peço, Verbo vivo, que o Senhor se revele nesta manhã, neste lugar. Meu Deus, que não sejam palavras de homens que saiam desse altar, mas que sejam revelações do teu Espírito através da minha vida. Meu Deus, em o nome de Jesus, fala com os teus servos, que nesta manhã, Senhor, haja um coração receptível neste lugar, para que eles possam receber a tua palavra e serem cheios do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Eu gostaria de falar com você nessa manhã, de forma simples, mas direta, a respeito do sermão profético de Cristo. Jesus fez alguns sermões. Um dos mais conhecidos é o Sermão da Montanha, no início do seu ministério. Mas já para finalizar o seu ministério, Jesus então chama os seus discípulos em particular e começa a dar a eles, a ministrar neles o sermão profético. O que viria depois? O que aconteceria depois? Porque os discípulos estavam muito curiosos em saber, ok, nós deixamos tudo para trás e te seguimos, e agora daqui para frente o que acontecerá? Porque o Senhor está dizendo que vai morrer numa cruz, que vai ressuscitar, que vai voltar aos céus. E o que será de nós? O que vai acontecer aqui na terra? O que vai acontecer no mundo? Eu sei que se você já tem alguns anos de crente, alguns anos de conversão, se você já tem algum tempo de conversão, provavelmente você já ouviu falar do sermão profético, provavelmente você já ouviu falar a respeito do arrebatamento, da vinda do Senhor Jesus e do fim do mundo. Mas eu tenho uma responsabilidade com você e diante de Deus, de ficar te lembrando disso, de ficar relembrando a você que à medida que as coisas vão acontecendo, à medida que as profecias vão se cumprindo, esse dia se aproxima e se aproxima velozmente. E como sacerdote de Deus, o meu papel, eu tenho um trabalho diante de Deus e diante dos homens de anunciar a palavra do Senhor, principalmente o profético, principalmente aquilo que ainda não aconteceu, principalmente aquilo que ainda acontecerá. Então, esse é o meu papel como sacerdote. No sacerdócio antigo, o sacerdote anunciava o nascimento do Messias e todos os rituais, inclusive os sacrifícios, apontavam para a crucificação. Então, os sacerdotes da antiga aliança, eles tinham uma incumbência, eles tinham uma responsabilidade de preparar o povo para o nascimento do Messias. Na nova aliança, nós sacerdotes temos a responsabilidade de preparar o povo agora para a volta, porque o Messias já veio.
Amém? O Messias já veio. Então agora eu tenho que prepará-los para a volta de Jesus. Tudo que nós fazemos neste lugar, tudo que nós fazemos na igreja, eventos que nós fazemos, tudo nós fazemos apontando para a volta de Jesus. Tudo que nós criamos aqui, os ministérios internos, tudo que você está envolvido, as escolas de ministérios, tudo que nós fazemos, escola de missões, tudo na verdade é preparando você para a volta de Jesus. Todo o nosso objetivo. Pastor, aonde você quer chegar com a igreja? Nos céus. Esse é o nosso objetivo. Pastor, aonde você quer chegar com o ministério? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é levar o maior número de pessoas a serem arrebatados na volta de Jesus, a serem salvos e morar no céu. Então, esse é o trabalho na nova aliança do sacerdote. Então, talvez você diga, puxa vida, mas o pastor vai pregar uma coisa que ele já pregou aqui, alguma coisa que eu já ouvi em outros lugares, eu vim aqui querendo uma coisa nova. Deixa eu dizer algo a você, querido. Todas as vezes que eu ouço falar do meu amado, a minha fé se renova e eu recebo algo novo. Então eu quero dizer a você, despertar você para o amor. Você tem que ser apaixonado por Jesus. Você tem que desejar a volta de Jesus apaixonadamente. Você tem que desejar a vinda do Senhor Jesus. Eu quero dizer a você, para que você não se assuste, eu não vim pregar aqui um evangelho do medo. Não! Não vim aqui pregar para você um evangelho terrorista. Não! Não vim pregar para você um evangelho, amado, que você vai sair daqui desiludido da vida, porque tudo vai acabar. Não, não foi isso que eu vim fazer aqui. O que eu vim fazer aqui nessa manhã foi encher o teu coração de amor e esperança para a volta do Senhor Jesus. Mas eu vim te alertar que as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos narizes. As coisas estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, as coisas estão se agravando cada dia. E quando a gente pensa que não tem como se agravar, cada vez está se agravando mais, mostrando que estão se cumprindo as profecias. Jesus estava conversando com os seus discípulos aqui no capítulo 24. Os discípulos estavam, amados, mostrando para Jesus, talvez até sugerindo a Jesus, indiretamente, que olha para esse templo. Imagina se você assumisse a liderança espiritual de Israel. Imagina, Jesus, se você indiretamente era isso que eles estavam dizendo. Imagina só, nós os 12, junto com Jesus, está tudo dominado. Olha o templo, olha que lindo esse templo. Imagina você fazendo os milagres que você faz, pregando do jeito que você prega, nos ensinando da forma que o Senhor nos ensina. O poder e a virtude já estavam com eles. Lembre-se que eles saíram de 2 em 2 e voltaram maravilhados, porque tudo obedecia ao que eles declaravam em nome de Jesus. E eles diziam, até os demônios nos obedecem, as enfermidades vão embora, eles são curados. Imagina Jesus, olha a estrutura desse templo, se a gente assume isso aqui. O mundo está dominado. Jesus pega e diz assim, vem aqui comigo um pouquinho. Vamos ali no monte, para ter uma visão mais precisa do templo. Vamos subir ali no monte, de lá a gente vai olhar esse templo de fora. E eles foram num monte chamado Monte das Oliveiras. E Jesus disse para eles, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aleluia, Senhor. Eles disseram, como assim? Porque Jesus estava dizendo, não, vocês não estão entendendo. Eu não vim criar uma estrutura física aqui no mundo. Eu vim trazer o reino de Deus. E o projeto não é em estruturas físicas aqui. Se vocês concentrarem os seus esforços em criarem uma estrutura física aqui na terra, para que as pessoas pensem que Deus está, ou imaginem que Deus está por causa da estrutura, eu quero lhes dizer que eu vou lhes decepcionar nessa manhã. E eles disseram, mas como assim? E Jesus disse, pois não ficará pedra sobre pedra que não lhe seja derribado. Os discípulos se assustaram com esse prognóstico de Jesus, com essa profecia de Jesus. Talvez alguns olharam e disseram, ele deve estar parabolando, ele deve estar fazendo uma parábola. Isso
provavelmente não acontecerá fisicamente. Mas Jesus vira para eles e diz: não, isso irá acontecer, fisicamente. Isso irá acontecer. Os discípulos então saíram e começaram a perguntar a Jesus sobre 3 coisas. Aqui no verso de número 3. Quando que o templo iria ser derrubado? Quando que Jesus voltaria? E quando seria o fim do mundo? Então os discípulos estão falando de 3 fases que aconteceriam na humanidade. Amém? Então eu quero que você entenda isso nessa manhã. Eles não estão falando de uma coisa que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Eles estão falando de 3 coisas. Quando acontecerá isso, ou seja, a derribada do templo, quando acontecerá a tua volta e quando acontecerá o fim do mundo. Essas 3 coisas, disse Jesus que elas aconteceriam em momentos distintos, em momentos diferentes. Não aconteceriam tudo de uma vez. Pois bem, Jesus disse para eles: não passará esta geração até que estas coisas aconteçam. Ele estava se referindo à derribada do templo. 70 anos depois, no ano 70, Roma se desentende com Israel, porque os romanos já estavam instalados em Israel, dominando, o Império Romano havia dominado Israel, e havia uma coligação política e religiosa em Israel, e estava tudo muito bom. Mas nos anos 70, depois de Cristo, então, houve uma revolta, porque Israel não queria mais ser dominado por Roma. Então Roma saiu de Jerusalém, depois de uma batalha ferrenha, espalhou os judeus por vários cantos do mundo, destruiu o templo e Israel foi destituído como nação. Israel se espalhou por vários cantos do mundo, mas a Bíblia diz, amado, que isso iria acontecer. Isaías fala isso, Ezequiel fala isso, Jeremias fala isso, os profetas mais odiados falaram isso. E Jesus também endossou o que esses profetas haviam dito. Então no ano 70, o improvável aconteceu. Quando você ler, amado, como era o templo, meu Deus, se você ler 2 Crônicas, capítulo 4, capítulo 5, você fica com vontade de congregar naquela igreja. É sério. As portas eram de ouro. Ouro finíssimo. Os utensílios do templo, tudo de metais preciosos. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 4, capítulo 5, diz assim, que não se podia contar de tanto utensílio que tinha dentro do templo. Era uma coisa suntuosa. Davi sonhou, Davi guerreou. Todo o ouro que Davi tomou das nações, ele consagrou a Deus para dar a Salomão, para Salomão fazer o templo. Então, quando os discípulos estavam dizendo a respeito, mostrando Jesus a estrutura do templo, eles tinham do que se orgulhar como nação. Eles haviam feito o templo mais famoso do mundo e o mais rico do mundo. Eles estavam, amados, rodeados, enfeitados. Era uma coisa que eles podiam se vangloriar. Mas o improvável aconteceu. Porque Israel cria que ninguém jamais seria capaz de tocar no templo. Que Deus jamais permitiria que alguém tocasse no seu templo. Só que eles se esqueceram de uma coisa. Eu não habito em templos feitos por mão de homens. Eles se esqueceram que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Jesus relembra isso para os discípulos e diz: não vai ficar pedra sobre pedra, porque Deus rejeitou todo esse sistema religioso. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E a partir daquele instante, então, amado, no ano 70, começa a se cumprir. O ano 70 depois de Cristo, já se começa a cumprir a profecia. O templo é derribado e está derribado até hoje. Se você, quando você puder ir a Jerusalém, eu estou me preparando para isso. Você vai poder ver em Jerusalém que Israel, cerca de 2000 anos,
há 2000 anos, existem escombros do templo que estão na parte norte de Jerusalém, na rua, que não foi tocado, que eles disseram, não pode tocar. Deixa aí. Estão até hoje, 2000 anos. Ainda existe pedaços de pedras, pedaços do templo, que estão ainda jogados lá em Jerusalém. Porque eles disseram que Deus disse a eles, e Deus disse, que restauraria o templo pela terceira vez. Porque o templo já tinha sido destruído. Lembra de Neemias, de Esdras, enfim. O templo já havia sido destruído. E eles reconstruíram. E agora, ele vai ser construído pela terceira vez. E eu vou falar um pouco disso um pouco mais adiante. E Jesus disse que aconteceria o tempo das dores. Se você continuar lendo Mateus capítulo 24, é uma profecia complexa e completa. E eu não vou lê-lo porque são vários versículos, não teria tempo para isso. Mas Jesus já fala dentro de Mateus 24 da reconstrução do templo. E Jesus diz que quando esse templo for reconstruído, então a abominação se assentará no templo. Ele está falando do anticristo. Essa semana eu vi uma matéria, porque eu sou apaixonado por Israel e eu gosto muito dos estudos rabínicos. E essa semana eu vi uma matéria feita diretamente de Israel, dizendo, todos os utensílios do terceiro templo foram concluídos por esses dias. Não tem mais nenhum um utensílio que precisa ser reconstruído. Todos eles foram construídos num porão debaixo do muro das lamentações. O candelabro está pronto. A réplica da arca foi refeita. Os utensílios do incensário, a mesa da propiciação, o véu do Santo dos Santos, está tudo pronto. E eles dizendo essa semana, o grande problema será o lugar. Porque o lugar está ocupado pelo domo, né? Pela mesquita de Alá. Ela está ocupada porque os muçulmanos disseram que Alá subiu aos céus ali, naquele lugar, que ele recebeu a visão e ele foi assunto aos céus. Então, isso se tornou sagrado para os muçulmanos. E essa semana eles disseram, nós vamos derrubar a mesquita de Alá. E nós vamos construir o templo. E as nações já estão atemorizadas. E eu vi um rabino dizendo essa semana, a Liga Árabe irá se levantar contra nós. E um rabino pegou as escrituras e disse, vai haver um grande derramamento de sangue. E querendo vocês ou não, esse será o Armagedon. Rabino dizendo. E alguém perguntou para o rabino e disse, mas vocês irão insistir sabendo que vai haver um grande genocídio, grande morte? Ele diz assim, é a nossa missão, está escrito. Queridos, Jesus está voltando. Com toda a certeza que é um retorno maravilhoso. Com toda a certeza. E o rabino disse, a planta está pronta. Os arquitetos já estão com todo o material separado. Nós só estamos nos preparando o dia de começarmos a derribada, porque eles vão vir para cima da gente. E ele falou, e todo o Oriente vai se levantar contra nós. E disseram, mas vocês não têm medo disso? Ele disse, fazer o quê? Tem que cumprir a palavra. Aleluia, Senhor. Eles estão conscientes disso. Mas parece que tem uma igreja que não está consciente disso. Nós criticamos Israel porque não aceitou a Jesus como Messias. E nós nos vangloriamos. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 11 de Romanos para nós não nos vangloriarmos. Porque se você, sendo um jambuzeiro bravo, foi enxetado na seiva da oliveira verdadeira, se você se tornou santo, quanto mais os ramos originais são santos. Estava falando de Israel.
Israel está preparado para o Armagedon e a igreja não está preparada para o arrebatamento. Infelizmente, meu querido. Como pode ser isso? Eu vou brevemente, por causa do nosso tempo, te explicar algumas coisas sobre o arrebatamento nessa manhã. Porque eu ando vendo os acontecimentos no mundo e eu tenho visto uma igreja apática. Uma igreja que não tem orado. Uma igreja que não tem se preocupado com os perdidos. Que nem um desses dias mesmo eu ouvi, irmãos, ontem aconteceu o 3º terremoto seguido no México. 3º terremoto seguido no México. Sabe o que eu tenho ouvido? Alguns crentes dizendo, mas é porque eles são idólatras. Vai acontecer mesmo, coitado deles. Mas nós que somos santos não acontece com nós. Há 2 anos atrás Deus me deu uma visão. E eu contei à igreja. Na qual, nessa visão nítida, clara, 3 bombas atômicas atingiam os Estados Unidos. E as pessoas estão confiando, amado, nos homens. Imagina, isso aqui nunca vai ser atingido. Imagina, isso aqui é potência. Se você pensa como Trump, coitado de você. Porque existem outras potências. E existem palavras proféticas que precisam se cumprir. A profecia, querido, ela não vai ser invalidada. Ela vai se cumprir. Ai, pastor, então vou embora para o Brasil. Sério? Vai ter uma comitiva política te esperando lá no aeroporto para dar as boas-vindas. Principalmente se você for ali, quem mora em Goiás, né, vai descer no aeroporto de Brasília, uau. Vai dar de cara, né? Com os algemados. Não tem pra onde você fugir. Só existe um destino que você deve se preparar para ele. Você deve se preparar para o teu destino. O teu destino é os céus. A igreja tem vivido como se a volta de Jesus fosse um mito. Lá no passado eles pregaram e eles creram que Jesus ia voltar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A volta de Jesus é certa. Eu durmo e acordo, eu tenho vivido numa ansiedade, você não tem noção. Eu tenho vivido numa ansiedade que você não tem noção. Porque cada dia que eu acordo eu digo, pode ser hoje. Pode ser hoje. E eu vou dizer uma coisa para você, que eu já fui até repreendido pela minha esposa, de eu não me alegrar tanto, de eu chorar pelos perdidos, que eu ando numa euforia, eu acordo pela manhã, eu vou dormir de noite, quando termina a notícia da noite, que eu assisto tudo quanto é jornal, eu assisto jornal hispano, americano, português, e estou agora assistindo hebraico também. E quando termino de assistir as notícias de noite, eu oro para dormir, é uma alegria só, uma euforia doida. E ela diz, vai com calma, ora pelos perdidos, que é isso, você não se importa com quem está morrendo? Eu me importo, mas Jesus está voltando, e é por isso que eu vivo. Aleluia, Senhor. Amém, meu Cristo glorioso. Sabe por que eu não prostituo? Eu não me prostituo? Eu não me prostituo não é por causa da sociedade. Eu não me prostituo porque eu quero subir para o céu. Sabe por que eu não roubo? Eu não roubo para poder aparecer bonito na foto. Não, eu não roubo porque os ladrões vão para o inferno. E eu estou indo para o céu. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Você sabe por que eu não mato? Porque o homicida vai para o inferno. Não é por medo de ir para a cadeia. É porque eu estou me preparando para esse dia. É só por isso. Se você me perguntar, pastor, você sente vontade de fazer essas coisas? De vez em quando. Mas por que você não faz? Porque eu vou para o inferno se eu fizer. Jesus está voltando. Com certeza, meu glorioso. Se eu der moleza, morro. E aí meu destino está selado. Verdade, meus queridos. Então quando eu ouço rumores de guerra, quando eu ouço terremotos, quando eu ouço maremotos invadindo as cidades, as enchentes, maremotos são enchentes, tá, querido?
quando eu vejo as enchentes, quando eu vejo fome, quando eu vejo peste. Deixa eu dizer um negócio para você. Foi feito um estudo há 2 anos atrás pelas Nações Unidas. E eles disseram, inclusive foram conversar com Michel Temer, presidente do Brasil, que o Brasil tem capacidade de produzir num ano comida suficiente para alimentar a terra por 6 anos seguidos sem ninguém produzir nada. O Brasil tem capacidade de produzir comida para a humanidade sozinho, durante 6 anos. Sozinho. Se o Brasil produzir assim, capacidade máxima esse ano, ele pode não produzir mais nada. A terra inteira pode não produzir mais nada durante 6 anos que ninguém passa fome. E por que tem fome no Brasil? Se você nunca morou no Nordeste, é a nossa Somália brasileira. No Nordeste, amado, tem criança morrendo de fome. Você já ouviu falar sobre desnutrição infantil? É fome. É um nome bonito para dizer fome. Não sei se você já viu, mas eu já vi criança recém-nascida com a barriga do tamanho dessa caixa aqui, de pura água. Fome. Haverá fome em vários lugares. Peste. E os homens descobrem um antídoto, surge uma nova enfermidade. Eles descobrem um antídoto, surge uma nova enfermidade. É mistério que isso aconteça. Será que você não percebe que Jesus está voltando? Rumores de guerra, e agora as escaladas de guerra tomaram outro rumo, né? Hã? Pastor, não tem não, é tudo conversa. Não tem não, aham. Tem bomba não, então. Então tá, confia que não tem. Alguns meses atrás o Brasil assustou o mundo. O Brasil lançou um satélite sozinho no espaço com foguete 100% brasileiro saindo da órbita. E todo mundo assustou e disse, mas que país é esse? Que satélite é esse que está subindo aí? De quem é esse foguete? Será? É do Brasil. Do Brasil? Mas o Brasil tem poder para isso? Se sai na atmosfera, imagina o que não pode fazer aqui dentro. E você diz, não tem nada não. Queridos, Jesus está voltando. Resta uma esperança para o povo de Deus. Nós não podemos mais brincar de sermos crentes. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver vivendo em pecado, conserte a sua vida enquanto está tempo. Conserte a sua vida enquanto dá tempo. Eu sofro pelas pessoas que não têm consertado as suas vidas. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Ninguém sabe quando ela acontecerá. Amém? Mas deixa eu te dar uns dados escatológicos aqui. Uns prognósticos proféticos. Eu não gosto muito de escatologia, porque algumas pessoas acabam até marcando a data da volta de Jesus, né? Isso é heresia, tá? Se você ouvir alguém marcando a volta de Jesus, isso é herege. Isso é heresia. Não aceite. Não aceite. Porque Jesus diz claramente, ninguém sabe esse dia. Ninguém sabe esse dia a não ser o Pai. Israel, amado, foi separado pelo mundo. E saiu pelo mundo. Mas Isaías 66, verso 8. Diz assim, poderia o Senhor criar uma nação num único dia? Isaías 66, verso 8. Poderia o Senhor Jeová criar uma nação num único dia? E ele diz, pois saibam vocês que eu vos reunirei das nações e criarei uma nação num único dia. No dia 14 de maio de 1948, Israel já não era mais nação. A Palestina havia tomado todo o território israelense, porque Israel estava espalhado pelas nações, já havia criado aquele lugar, tomado o lugar onde era do templo, que está hoje construído a mesquita de Alá. E no dia 14 de maio de 1948, as Nações Unidas se reuniram. E com o voto de um brasileiro, amado, Brasil
tem a ver com o avivamento dos últimos dias. Aleluia, Senhor. E com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel tornou-se nação novamente naquele dia. A gente nem presta atenção nisso, mas esse camarada é honrado em Israel. Em Tel Aviv tem ruas com o nome dele, tem praças, tem parque e tudo, de Oswaldo Aranha, que foi o cara que decidiu que naquele dia Israel voltaria a ser nação, num único dia, como está escrito em Isaías 66, verso 8. Aleluia, Senhor. As profecias estão se cumprindo ao longo do tempo. E a igreja parece ignorar que a profecia aponta para o grande dia, justamente para que eu esteja preparado. Aleluia, meu Cristo glorioso. E Jesus então nos fala da figueira. No verso 32, o mesmo capítulo que nós lemos. E eu não estou preocupado em fazer uma pregação eloquente para você hoje, nessa manhã. Na verdade, eu estou tomado pelo Espírito nessa manhã. Aleluia, Senhor. De um sentimento e de uma sensação de amor muito forte pela igreja. Amém, meu Senhor. Eu não vim nessa manhã pregar juízo, eu vim pregar arrependimento. Amém, meu Senhor. Eu não vim pregar juízo, eu vim pregar arrependimento. E você vai me ouvir falar muito de arrependimento daqui para frente. Amém, meu Cristo lindo. Porque o meu coração começa a ficar apertado em saber que esse dia está se aproximando e muita gente está dormindo. Infelizmente, meu Deus. Deixa eu dizer algo para você antes de eu ler o verso 32. O maior problema nos últimos dias para a igreja não é o pecado. Porque se eu cometer pecado e eu confessar o pecado, o sangue de Jesus é poderoso para me perdoar, para me limpar dos pecados. 1 João capítulo 1, verso 7 diz assim: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-vos os pecados, e o sangue de Jesus, o seu Filho, vos limpará de todo o pecado. Então o grande problema na igreja hoje não é o pecado. O grande problema na igreja hoje é o esfriamento espiritual e a apostasia. Quando o homem se torna apóstata, quando o homem finge que crê e não crê mais. Quando eu falo da volta de Jesus e você simplesmente diz, estou sabendo. Mas não arde no seu coração, você não leva isso a sério. Então eu quero dizer que você leve isso a sério. Porque diz assim a palavra de Deus aqui no verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Amém? Aleluia, meu Senhor. Amém, meu glorioso Senhor. Deus. E como eu disse a você a respeito de escatologia, eu não gosto muito de escatologia porque a gente começa a querer decifrar as coisas, e eu não estou aqui para querer decifrar nada, mas para dizer o que está dentro da palavra de Deus. No verso 15 do mesmo capítulo 24, diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Quem lê, que entenda. No lugar santo, uma profanação, que se apropriou do lugar. Uma profanação que está instalada no lugar do templo. E Jesus disse: por causa dessa profanação vos matarão. A Globo parou de mostrar, mas os irmãos continuam sendo degolados pelo ISIS. Parou de mostrar porque não está dando ibope, não é porque se importa com os cristãos. Só mostra quando está dando ibope. Tornou corriqueiro, para de mostrar. Mas os irmãos continuam morrendo lá. Está aqui na palavra: vos odiarão, vos matarão, vos assolarão. Está acontecendo, igreja. Está acontecendo.
As profecias estão se cumprindo dia após dia. A Bíblia fala, e eu não vou entrar em pormenores, sobre a profecia dos 70 anos. Da geração. Uma geração, outra geração. No ano 70, o templo foi destruído. Primeira das 3 coisas que eu te falei. Próximo ano, 2018, completa 70 anos de que a figueira floresceu novamente. Aleluia, Senhor. Verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Israel é essa figueira que floresceu, se tornou nação. Completa-se uma geração inteira desde que Israel voltou a ser nação em 2018. Não sei se é a volta de Jesus, mas alguma coisa vai acontecer em 2018. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? E não é para você entristecer, não, é para você se alegrar. E não perder tempo, em falar de Jesus para os perdidos. E não perder tempo em consertar a sua vida. Pelo amor de Deus, irmão, você pode dizer não para o pecado a hora que você quiser, você é livre. Para de pensar que você é escravo, você é livre, Jesus te libertou. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, abandona o vício, abandona o pecado. Querido, abandona essa apostasia e essa frieza. Não creio mais, para com essa moleza no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Às vezes eu olho para a igreja e eu vejo uma igreja apática. Uma igreja que não ama, uma igreja que não se importa, uma igreja que não está envolvida, uma igreja que está, mas não está, uma igreja que não corresponde ao chamado à oração, uma igreja que não corresponde ao chamado ao jejum, uma igreja que não corresponde ao chamado à santidade, uma igreja que está fria, uma igreja que não tem amor, uma igreja que se acumulou de falsos profetas, que se acumulou de falsos doutores, de falsos professores, de falsos instrutores da palavra. Nunca houve tanta gente falando tanta besteira a respeito da Bíblia. Com certeza, meu filho. E nunca houve tanta gente impressionado com essas besteiras e seguindo essas besteiras. Os dias, amados, estão sendo abreviados. E eu preciso me preparar para ir morar nos céus. Amém, meu Senhor. Olha só, a Bíblia fala de 3 coisas. Jesus falou de 3 coisas: a destruição do templo, a volta dele e o fim do mundo. E como eu disse a você, essas coisas acontecerão em fases diferentes. O templo foi destruído há 2000 anos atrás. O próximo passo é o arrebatamento da igreja. Amém, meu Senhor. Em breves palavras, por causa do nosso horário, como será o arrebatamento da igreja? Eu já ensinei isso a você, mas eu vou falar de novo, porque está tão perto que eu não posso parar de te ensinar para você aprender. E Aaroncast, você vai dizer, o pastor está repetindo. Não tem problema, eu repito quantas vezes for necessário. Aliás, Deus nos manda em Deuteronômio repetir até que os filhos encuquem, até que os filhos entendam, nem que não aprendam, mas pelo menos saibam pelo processo de repetição. Jesus, o arrebatamento acontecerá assim. Jesus segue ensinando sobre o arrebatamento no capítulo 25, e eu não tenho tempo para te falar sobre isso. O arrebatamento acontecerá assim. 2 estarão no campo. Um será levado, o outro será deixado. Estarão 2 numa cama. Dormindo de conchinha. Um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Estarão 2 no moinho.
testemunha, um será levado, o outro será deixado. O arrebatamento vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Você vai estar aqui e num instante você já não está. Pastor, mas isso é uma via de regra? Se os dois forem convertidos, sobem os dois. Amém? As irmãs deram glória, aleluia, amém, amém. É porque as irmãs pensam que elas vão primeiro. Subir os dois, amém? O arrebatamento acontecerá assim, ó, num instante. Vai ser muito rápido. Vai ser algo, amado, impressionante. Mas eles já estão se preparando para dizer que não foi arrebatamento. Eles estão se preparando para dizer que são os alienígenas. Aí de repente o cara ficou aqui, era casado com uma alien. E não sabia. Olha, irmão, toma cuidado e examina direito aí. Amém, você vai estar no céu. Eu não sei se você sabia, mas a NASA já está se preparando para isso. Pastor, mas eles sabem disso? Querido, eles sabem muito mais do que você pensa. Mais do que você, mais do que eu. Eles fingem que não acreditam para enganar a humanidade. Mas eles já estão preparados para isso. Já estão fazendo... Se você assistir no Netflix, tem muitos documentários dizendo, olha, vai acontecer um rapto, mas é por causa dos alienígenas. Inclusive a NASA já tem alguns capturados lá na área 51 e não sei o quê. Eu sou um ex-agente da CIA, preparando a mentalidade do anticristo, querido. Eu estou sendo ameaçado. Eu assisti um documentário. Eu estou ficando velho, eu estou assistindo essas coisas. É nada, é que eu estou preocupado com a volta. O cara dizendo, eu estou sendo procurado de morte, porque eu estou revelando isso para vocês. Nós temos já capturados naves espaciais lá na área 51. E eles estão dizendo para nós já nos comunicamos com eles. Eles disseram que vai levar embora um monte de gente daqui, vai sumir um monte de gente. E nós vamos nos preparar para lutar contra eles quando eles voltarem. Eles estão se preparando para o arrebatamento da igreja. Para confundir, sabe por quê? Porque no arrebatamento da igreja vai ficar muito crente, infelizmente. Presta atenção na sequência. Não abrir e fechar de olhos. Vai acontecer o arrebatamento. Amém? Amém, Senhor. De noite, de manhã, de tarde, não sei. Que data, pastor? Não tem. Se alguém disser uma data para você, é heresia. Por isso que eu estou falando para você da questão escatológica de 2018, mas eu não estou dizendo que Jesus volta em 2018, tá? Deixa bem claro isso, pelo amor de Deus. Mas que alguma coisa vai acontecer em 2018, vai. Pastor, deram uma nota que falaram que o mundo ia acabar ontem. Acabou não. Então o arrebatamento acontecerá, e o que vai acontecer? A Bíblia diz, amado, que os que morreram com Cristo convertidos, eles ressuscitarão nesse arrebatamento. Encontraremos nos ares. Eu vou olhar para o cara e dizer, cara, mas você não estava morto, cara? Que é isso? Não, ressuscitei, estou subindo para os céus. Amém? Essa é a primeira fase. Diz a Bíblia que durará 7 anos uma festa nos céus. 7 anos a bodas do Cordeiro, o casamento da igreja. Depois, nós estamos lá nos ares, amém? Nós estamos celebrando a bodas da igreja. Aqui na terra está um caos. Aí surge a abominação, surge a besta, o templo já vai estar construído. Está entendendo? Ei, o templo vai estar construído. Ele se assentará no templo de Deus e ele dirá que é o Messias. Sabe o que eu ouvi de um rabino essa semana? O Messias está voltando, nós temos um tempo cronológico para construir o templo, porque ele vai se assentar no templo. Não vai ser o Messias, vai ser a besta. Para eles seria o Messias, mas será a besta. Porque a Bíblia diz que essa besta vai fazer sinais aparecer no céu. A Bíblia diz, amado, que essa besta, ela vai fazer sinais, fogo descendo do céu, um monte de coisa, que se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Impressionante.
E aí, amado, durante 3 anos e meio vai estar, então, a organização, uma nova ordem mundial, organizando a terra, porque vai virar uma bagunça isso aqui. Casa abandonada, carro batido, avião, navio desgovernado, trem sem piloto de trem, né? Sem condutor, sem maquinista. Vai virar um negócio, amado, vai ser acidentes, vai virar uma coisa absurda. Mas, por outro lado, vai sobrar uma grana violenta, porque os crentes são ricos, diz amém. Então a besta vai administrar o dinheiro dos crentes. Sabe o que vai fazer? Vai pegar o dinheiro dos crentes e dividir entre as nações. E a Bíblia diz: não vai haver pobre na terra. Olha que bênção. Amém, está esperto. Não vai haver pobre na terra, né? Todo mundo vai ter dinheiro, mas não vai ter o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, amado, que o Espírito Santo vai subir com a noiva, que ele não vai perder a festa. A palavra de Deus será tirada. 3 anos e meio vai ser um processo de organização. A partir do terceiro ano, do 3 anos e 6 meses, então vão receber o sinal na mão e na testa. O símbolo da besta. O sinal da besta. E aí, a partir de aí, ninguém compra nem vende se não tiver o sinal da besta. E a igreja? A igreja está na glória, a igreja está festejando. Ah, mas não é justo. Eu fui crente 30 anos. Foi crente meia boca. Ficou porque era meia boca. Está entendendo, amém? Pastor, mas aí acabou para quem ficou? Não. Olha a misericórdia de Deus. Ainda tem mais uma chance. Quem ficou, a Bíblia diz que vai agora pagar com a sua vida. Porque a besta não vai mais admitir que se invoque o nome do Senhor, ou que se invoque o nome de Jesus. Então ela vai dizer, olha, aceita o sinal da besta e nega Jesus, se quiser continuar vivendo. E as pessoas, então, que conhecem a palavra, mas ficaram, elas vão dizer, eu já sei, então eu não vou aceitar, pode matar. E é maior lucro morrer, tá, querido? É maior lucro morrer. Então essas pessoas serão assassinadas. Sabe o que me horroriza? É que João diz, eu vi dos que vieram da grande tribulação, uma multidão tão grande que não se podia contar. Será que vai ficar gente da igreja? Uma multidão que não se podia contar. A partir do 3º ano e meio, os últimos 3 anos e meio será, amado, uma desolação. Será a grande perseguição, o período da tribulação. E aí serão perseguidos, serão assassinados, serão mortos. A Bíblia diz, Jesus está dizendo aqui no verso 24, as mulheres que ficarem serão estupradas. Jesus está dizendo aqui no capítulo 24, elas serão violentadas. Os vossos filhos serão dilacerados. Não está falando de criança, porque a criança vai subir. Aleluia. Glória a Deus para quem for criança na volta de Jesus. E aí a desolação está tomando conta da terra. Satanás se revela no 3º ano e meio. Ele se revela e ele diz, sou eu, não é Messias coisa nenhuma. Too late. E aí depois dos 7 anos, aí vem a volta triunfante. Aí que toca a trombeta, aí que o céu se rasga, aí que todo olho verá. A primeira nem todo olho verá. Aliás, não verá, porque será num abrir e fechar de olhos. Mas a segunda volta de Jesus, então, rasga-se os céus. E todo olho verá. E aí o clangor da trombeta, dos anjos, do arcanjo e tudo mais. E aí verá o juízo. E aí Satanás será julgado. De uma forma bem rápida, por causa do nosso tempo, que eu já passei do nosso tempo. E aí que segue o juízo. E aí a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vergonha eterna e outros para a glória eterna. Então, os que não negaram a Jesus ressuscitarão e estarão com ele, aí sim a Nova Jerusalém. Aí a Nova Jerusalém descerá dos céus, aqui na terra, num lugar onde já está especificado por Deus, e a Bíblia diz que
A noiva, mais os que ressuscitaram para a ressurreição eterna, entrarão na Nova Jerusalém, ela será fechada as portas. A Nova Jerusalém, ela será exatamente uma amostra do que era o Jardim do Éden para nós vivermos, porque Deus não se frustra nos seus planos para com a humanidade. Então a Bíblia diz, amado, haverá 1000 anos. E aí o milênio, onde os testemunhos de Jeová fazem aquela confusão toda. Que eles dizem que nós não vamos para o céu. Não, nós vamos ficar aqui durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será preso. Satanás será preso, os demônios serão presos. As pessoas que ressuscitaram para a vergonha eterna não estão no inferno ainda, mas estão soltas no mundo, contemplando de longe a Nova Jerusalém, os que habitam nela. E Jesus diz que nesse dia muitos desejarão a morte, mas não encontrarão. Subirão nos montes, se precipitarão, vai se esbagaçar lá embaixo. Vai se regenerar e levantar. Vai viver 1000 anos para ver a perdição. Já assistiu aqueles filmes apocalípticos de zumbis? Aquilo não é sem base não, tá? Aí tem gente preparando o carro, né, contra o zumbi, contra não sei o quê. Se estiver do lado de fora da Nova Jerusalém, já é zumbi. Então não adianta um Hammer bem equipado. Está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? E aí só depois de 1000 anos que a terra será destruída. E aí o planeta vai ser destruído. Pastor, você acredita nisso? Não vai sobrar farelo da terra. E aí nós subimos definitivamente para os céus. Você entendeu? Essa é a planta. E esse é o projeto divino. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentaram na sala do trono, botaram a planta e disseram, vamos fazer ou não vamos fazer? Jesus diz, vamos fazer. Ah, mas o Lúcifer vai levantar daqui a pouco e vai trair. Toca o barco. Ah, mas o Adão lá, estou vendo que ele vai cair, e a humanidade vai vendo pecado. Jesus, eu morro por eles, toca o barco. Mas e aí? Não, e aí é o seguinte, a gente vai fazer exatamente assim, eu morro por eles, dou salvação para eles, volto, busco eles, a gente celebra uma festa, volta para buscar o restante que ficou, que não pôde entrar na festa porque foi indigno, salva eles também, mora na Nova Jerusalém para eles verem como é que seria o Éden, porque não é justo por causa do Adão eles não viverem no Éden, então deixa eles viverem, aí é onde os testemunhos de Jeová falam do paraíso é aqui. Né? Eles não entendem essa parte. Né? De fato, vai ter um paraíso aqui, mas vai durar só 1000 anos. Só, olha. Eu já estou eterno, irmãos. Desculpa aí. Né? 1000 anos para mim já está assim, fichinha. Né? E aí nós vamos ficar aqui 1000 anos. E aí nós vamos subir de volta para os céus. E ali habitaremos com o Senhor para sempre. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Se você deixar se esfriar e você não for achado santificado pelo Senhor, você não sobe e eu não subo. Então, irmão, vamos parar de besteira, vamos parar de pecar, vamos parar de brincar com coisa séria, vamos parar de brincar com coisa santa, porque o negócio é sério, o negócio está acontecendo e não dá uma de bobo, irmão. Pelo amor de Deus, Jesus está dando um sinal, ele diz, você está vendo a figueira chacoalhando, por favor, acorda. Acorda, em o nome de Jesus, sabe, às vezes tem marido perdendo salvação porque brigou com a mulher, tem mulher perdendo salvação porque não gosta mais do marido, tem irmãos perdendo salvação porque viu uma mulher bonita na rua, correu atrás dela, tem irmão porque viu um dinheiro fácil, foi lá e pegou, perdendo a salvação indo para o inferno. Eu estou falando de um projeto eterno e tem gente se perdendo com coisas banais aqui na terra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, igreja, vamos tomar uma posição, vamos nos acordar, vamos nos despertar e vamos nos preparar para a volta de Jesus. Pastor, como é que eu faço para estar mais ligado com Deus? Busque o Espírito Santo. Ele está aqui para isso. O Espírito Santo está aqui para isso. Pastor, tem um pecado que eu não consigo vencer. Confessa para o Espírito Santo e diga, Espírito Santo, tem algo que eu não quero fazer, mas estou fazendo, eu sou um miserável, como diz Paulo. Invoca o Espírito Santo. Tem gente que pensa que é invocar o Espírito Santo só para lá. Não! Invocar o Espírito Santo, querido, é para você ser forte. É para você estar tão cheio de Deus que o mundo não te atraia. É por isso que você precisa sim buscar o batismo com o Espírito Santo, igreja.
É por isso que quando eu te convoco para um jejum, você tem que jejuar. Não é para comprar uma casa nova, não é para comprar um carro novo, pelo amor de Deus. É para ser cheio do Espírito Santo. É para estar preparado para esse dia. Quando eu estou falando por você, amado, eu tenho uma sensação que qualquer momento eu desapareço na sua frente. E você junto, no nome de Jesus. Eu estou pregando hoje aqui para você, irmão, eu estou com uma sensação como se eu não fosse terminar esse culto. Aí tem gente se preocupando, mas então eu não vou casar. Mas então estudar para quê? Mas então e o dinheiro que eu juntei, pelo amor de Deus, irmãos? Pelo amor de Deus. Eu estou com 2 filhas dentro de casa, doida para casar, né? Eu estou segurando o freio, que eu não quero agora não. Mas e se Jesus voltar? A cara da Isabela. Mas e se Jesus voltar? Eu digo, olha, presta atenção, que não existe frustração. Por quê? O arrebatamento é um casamento. E Paulo diz para eu consolar com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17 diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Então, fica frustrado se não vai casar não, Bebela. Jesus, aliás, que ele volte antes mesmo. Que isso? Né, Gabi? Olha lá, a Gabi está no silêncio lá atrás, sei, ó. Tô de olho. Tô falando assim pra gente descontrair um pouco, porque quando fala de arrebatamento o povo fica meio chocado. Você entendeu todo o processo que está para acontecer? Amém? Você entendeu todo o processo que está para acontecer? Querido, se não ficou pedra sobre o templo, por que Jesus não voltaria? Ele cumpriria só parte da profecia. Se coloque de pé, eu quero orar com você.